Boa tarde, nós somos o grupo que vai apresentar sobre as políticas ambientais brasileiras. O grupo é composto por Leonardo Liang, Matheus Lucas Moreira, Pedro Henrique Lucas, Pedro Henrique Kauer e por Victor de Luca Neves de Souza. Meu nome é Leonardo e eu vou dar início a essa apresentação. Introdução. Este presente seminário tem como objetivo apresentar as políticas ambientais no Brasil. Para isso, iremos apresentar as principais leis brasileiras acerca da temática, os órgãos brasileiros responsáveis, uma breve linha do tempo das políticas ambientais e, por fim, 2 estudos de casos. Contextualização. A política ambiental brasileira teve seu início a partir da década de 1930. Quando foram dados os primeiros passos na elaboração de normativos em relação à gestão dos recursos naturais, tais como o Código das Águas e o Código Florestal, ambos instituídos em 1934. Ela teve sua evolução principalmente a partir da pressão de organismos internacionais e multilaterais, como o Banco Mundial, o Sistema da ONU, Organizações das Nações Unidas, e movimentos ambientalistas de ONGs, e em função de grandes acontecimentos internacionais ocorridos a partir da segunda metade do século XX. Desde então, ao longo de 90 anos, o país tem avançado gradativamente no estabelecimento de importantes marcos legais na temática, como no processo de institucionalização das políticas públicas. O Brasil também assumiu liderança em fóruns internacionais, como na Convenção da Diversidade Biológica, que foi assinada durante a ECO 92. Contudo, a partir de 2019, a agenda ambiental perdeu protagonismo e passou a ser encarada como obstáculo para o desenvolvimento. Importância do tema. Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, o meio ambiente é o conjunto de elementos físicos, químicos, biológicos e sociais que podem causar efeitos diretos ou indiretos sobre os seres vivos e as atividades humanas. Assim, podemos dizer que cada ação ou atitude humana pode influenciar positivamente ou negativamente o meio ambiente, e do mesmo modo ele pode influenciar a vida humana. Visto que todos nós precisamos do meio ambiente para sobreviver, a sua preservação é fundamental e indispensável. É devido a isso que existem as políticas ambientais, que são conjuntos de metas e instrumentos que visam reduzir os impactos negativos da ação humana sobre o meio ambiente. Nesse sentido, nossa Constituição Federal reconhece a preservação do meio ambiente como uma questão pública, que não depende apenas da atuação do Estado para seu equacionamento, como podemos ver no artigo 225 do capítulo do meio ambiente. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para suas presentes e futuras gerações. Portanto, é de suma importância que os indivíduos que compõem a sociedade tenham conhecimento e pratiquem as políticas ambientais, uma vez que os impactos ambientais não afetam somente um, mas o conjunto. Linha do tempo. De 1930 a 1940, teve-se o início das imposições legais sobre o uso dos recursos naturais. Foi nesse tempo que surgiu o primeiro Código Florestal, o Código das Águas, de Pesca, de Minas e da Caça, e também a Constituição de 1934, com responsabilidades dos governos em relação ao meio ambiente. De 1960 a 1970, houve uma nova versão do Código Florestal e também a ampliação de políticas de proteção e conservação da flora. Nesse período também houve a criação do primeiro órgão federal para tratar de questões ambientais. Nesse sentido, então, surgiu o segundo Código Florestal, a Lei de Preservação à Fauna, a criação do FUNAI, a criação da Secretaria Especial do Meio Ambiente, o Estatuto do Índio, Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, controle da poluição provocada por atividades industriais e a Lei das Atividades Nucleares. Em 1980, houve a criação de importantes instituições e instrumentos legais, como a lei que criou as estações ecológicas e APAs, que são as áreas de proteção ambiental. Também houve a criação da Política Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, a Lei da Ação Civil Pública,
E na Constituição de 1988 teve uma parte dedicada ao meio ambiente. O Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, restrições ao uso de agrotóxicos, a criação do IBAMA, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais. Já em 1990, a biodiversidade brasileira estava em foco devido à criação do Ministério do Meio Ambiente. Também houve o aprimoramento da legislação na questão de penalidades pela Lei de Crimes Ambientais. A Secretaria do Meio Ambiente foi vinculada à Presidência da República. Foi criada a Política Agrícola, o Ministério do Meio Ambiente, as regras para o uso de organismos geneticamente modificados e a criação da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, a Política Nacional de Recursos Hídricos, a Lei de Crimes Ambientais e a Política Nacional de Educação Ambiental. Eu sou Pedro Lucas e vou falar sobre a linha do tempo, e a seguir, a legislação brasileira. Já a primeira década do século atual foi marcada pela criação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. O Brasil foi um dos primeiros países a aprovar essa política nacional sobre mudança do clima. Houve também a criação da Agência Nacional de Águas, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, a medida provisória sobre acesso ao patrimônio genético, a criação do Ministério das Cidades, a Política Nacional para Recursos do Mar, a Política Nacional de Segurança, a inclusão no Ministério do Meio Ambiente do Serviço Florestal Brasileiro, a Lei da Mata Atlântica, a criação do Instituto Chico Mendes, a Política Nacional de Saneamento Básico, a Política Nacional sobre Mudanças do Clima, a criação do Ministério da Pesca e Agricultura e a Política Nacional de Resíduos Sólidos. O período de 2011 a 2018 foi marcado por diversas mudanças, entre elas o novo Código Florestal, a proposição da Política Nacional para a Conservação e Uso Sustentável do Bioma Marinho Brasileiro, a Política Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca e seus instrumentos, a Lei de Acesso ao Patrimônio Genético, o Conselho Nacional de Política Indigenista e a Lei de Compensação Ambiental. O período de 2019 até hoje foi marcado pela perda de atribuição da pasta de meio ambiente, reduzindo a participação da sociedade civil e flexibilizando a fiscalização ambiental. O Serviço Florestal Brasileiro foi transferido para o Ministério da Agricultura. A Agência Nacional das Águas foi transferida para o Ministério do Desenvolvimento Regional. O CONAMA foi reestruturado, houve a extinção dos colegiados do Fundo Amazônia, a flexibilização da Lei da Mata Atlântica e o Projeto de Lei 2633, de 2020, que dispõe sobre a regularização fundiária das ocupações incidentes em terras situadas em áreas da União, que pode permitir a grileiros a legalização de terras apropriadas ilegalmente. Como visto na introdução, a proteção do meio ambiente é direito constitucional, e é dever do coletivo garanti-la. Para isso, existem diversas leis. Entre elas, destacamos as seguintes leis como importantes. Primeiro, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, de 1981, responsável pela criação do Programa Nacional do Meio Ambiente e do Sistema Nacional do Meio Ambiente. A PNMA visa a manutenção do equilíbrio ecológico, por meio de diversos fatores. Entre eles destacamos racionalização e proteção do uso de recursos ambientais, zoneamento de atividades poluidoras, recuperação de áreas degradadas, proteção de ecossistemas e áreas ameaçadas, educação ambiental a todos os níveis de ensino, entre outros. Com fins de formulação e aplicação da PNMA, o CISNAMA também foi criado com a mesma lei. Sua estruturação, além de demais órgãos, será detalhada em um slide futuro. A seguir, a Lei de Crimes Ambientais, de 1998, que estabeleceu punições a infratores do meio ambiente, se destacando: em casos de infração por pessoa jurídica, a pena pode chegar até a liquidação da empresa, e também culpabilização do superior, que, tendo ciência de conduta criminosa de subordinado, não impede sua prática. Por exemplo, um gerente sabe que funcionários descartam lixo tóxico em lugar inapropriado, mas ignora. Agora, o novo Código Florestal Brasileiro, de 2012. Este revogou o código anterior de 1965, introduzindo diversas mudanças, como medidas para regularização de áreas de proteção permanente e reservas legais que foram alvos de desmatamento ilegal, com, por exemplo, conversão de multas em reflorestamento para certos casos anteriores a julho de 2008. Porém, também isentou responsabilidade de produtores com área menor a 4 módulos fiscais.
Também alterou a área de reserva legal, podendo diminuir ou aumentar em certos casos. E também permitiu o cultivo de certos tipos em terrenos dentro de área de proteção permanente. Depois, a Lei do Parcelamento do Solo Urbano, de 1979. Esta que define regras para loteamento urbano, sendo proibido nos seguintes casos, por exemplo: terrenos sujeitos à alagação ou aterrados com material nocivo à saúde. Terrenos com condição geológica desfavorável, sujeitos a deslizes, com inclinação maiores de 30%, por exemplo, e áreas de preservação ecológica. Finalmente, escolhemos a Lei da Educação Ambiental, de 1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental. Entre algumas de suas políticas, destacamos a presença de ensino ambiental em todos os níveis de ensino, desde o infantil até o superior, a disseminação de informação educativa sobre o assunto em meios de comunicação de massa, programas destinados à conscientização de trabalhadores por empresas e entidades de classe, incentivo ao ecoturismo, entre outros. Olá, quem está falando agora é Victor de Luca Neves de Souza e eu vou falar um pouco sobre os órgãos ambientais. Em função de proteger a biodiversidade, foram fundados os órgãos ambientais que devem regulamentar, fiscalizar e aplicar sanções àqueles que descumprirem a legislação ambiental. Tais órgãos são necessários para que não se extrapolem os limites de degradação ambiental. Dividimos os órgãos ambientais em nível hierárquico e montamos essa pirâmide para ficar mais visível como funciona essa organização. O Sistema Nacional do Meio Ambiente, ou SISNAMA, é a estrutura máxima de gestão ambiental no Brasil, estruturado em níveis diferenciados, cada um deles com suas respectivas atribuições. O Conselho de Governo é o órgão superior, é a entidade que integra a Presidência da República. O Conselho Nacional do Meio Ambiente, ou CONAMA, é um órgão normativo, consultivo e deliberativo. O Ministério do Meio Ambiente promove a adoção das políticas e princípios para o conhecimento, a preservação e a recuperação do meio ambiente. O Instituto Nacional do Meio Ambiente e Recursos Renováveis, ou IBAMA, executa o controle e fiscalização ambiental nos âmbitos nacional e regional por meio de ações de gestão concretas. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade protege o patrimônio natural e promove o desenvolvimento socioambiental por meio das unidades de conservação federais. Aí existem ainda os órgãos colegiados, que são as entidades que também fiscalizam o meio ambiente em diferentes níveis. Os órgãos seccionais são as entidades estaduais. E, por fim, há ainda os órgãos locais, que são aqueles que regem as leis e fiscalizações por município. Olá, meu nome é Pedro. Para diferenciar a legislação com a prática que tem sido feita para proteger o meio ambiente, separamos dois estudos de casos. O primeiro relacionado ao aumento da queimada no Brasil e o segundo é uma discussão sobre a manutenção e fiscalização das barragens. Meu nome é Matheus e eu vou apresentar um estudo de caso referente às queimadas na Amazônia e Pantanal. Com a chegada do solstício de verão, a insolação acaba sendo maior, o que possibilita pontos de queimada em áreas naturais, algo comum que ocorre em um período do ano, mas o caso que viemos tratar está relacionado a um evento não natural. Estamos falando das queimadas no Pantanal e Amazonas, um assunto muito noticiado em jornais e redes sociais. Uma matéria do UOL diz que houve um aumento de 180% em relação a setembro do ano passado. Isso está fortemente relacionado com o governo que cortou a verba de brigadistas em 58%, em relação aos gastos de contratantes, disponibilizado pelo portal da Transparência. Nesses últimos anos, houve uma redução do orçamento total, que em 2018 foi de 53,8 milhões de reais, 2019 45,5 milhões e 2020 38,6 milhões, 15% a menos em relação do ano passado. Em janeiro desse ano, houve 12.703 focos de incêndio, segundo o INEP. Isso corresponde a 80.646 km² do bioma conservado por chamas. O gráfico a seguir relata os focos de queimadas de 2005 a 2020.
Como podemos ver, o ano de 2020 foi o maior dos últimos 15 anos. Em relação à Amazônia, o foco foram de 32.017, 60% a menos em relação ao mesmo mês do ano passado, que corresponde a 53.019 km², a soma diária do Pantanal mais Amazônia. Esses incêndios ocorrem para devastar o bioma que futuramente irá servir como pasto de gado. Essas queimadas descontroladas acabam se propagando por reservas naturais, devastando tais ambientes. Durante o debate entre Trump e Biden, houve críticas de Biden em relação aos acontecimentos das queimadas no Pantanal e Amazônia, em que diz que, caso não houver uma solução para esses eventos, o Brasil terá fortes consequências econômicas se sua eleição for aprovada. Isso nos mostra como estamos sendo vistos em outros países, que atos como devassação ambiental podem ter fortes retaliações de outros países. Chegamos a fazer uma pesquisa mais detalhada em relação aos planos de contenção de queimadas na Amazônia e Pantanal, e uma das nossas referências foi o Plano de Ação para a Preservação e Controle de Desmatamento e das Queimadas, que pudemos perceber que o plano não seria suficiente para uma determinada área, pois pode haver espécies distintas de vegetação e animais, que têm que estar especificadas nesse plano, para que haja uma devida realocação após o ocorrido. O artigo citado especifica somente algumas regiões do Pantanal. Devido a esse fator, não foi possível executar uma pesquisa mais específica de órgãos disponíveis por biomas como a Amazônia e Pantanal, já que são biomas extensos e contêm grande diversidade. Foi adotada em 2010 a Política Nacional de Segurança das Barragens, PNSB, a qual segue até os dias atuais. Motivada pela necessidade de se criar um instrumento mais eficiente no que tange à segurança das barragens de contenção e também garantir a maior proteção ambiental e proteção às pessoas que vivem próximas às barragens, vale a pena lembrar que antes dessa legislação já houveram vários acidentes, vitimando pessoas e causando impacto ambiental significativo, principalmente nas barragens do Rio Pardo, em 1977, e no estado de Minas Gerais, em 2003. De acordo com a PNSB, a responsabilidade de fiscalização se divide em 4 grupos, conforme a finalidade da barragem. As barragens de geração de energia são fiscalizadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Para as de contenção de rejeitos minerais, são fiscalizados pelo Departamento Nacional de Produção Mineral. Para as barragens de contenção de rejeitos industriais, estão sob responsabilidade do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, e órgãos ambientais estaduais. Ajuste múltiplo sobre a fiscalização da Agência Nacional de Água e de outros órgãos gestores estaduais de recurso hídrico. Obviamente, não dá para detalhar as normas da BNSB aqui, mas é importante destacar que ela possui uma legislação detalhada tanto para conseguir o licenciamento para construção quanto para a manutenção da barragem. Um ponto forte dessa lei é a obrigatoriedade do proprietário da barragem de providenciar uma equipe qualificada para entender todas as medidas relacionadas à segurança de barragens, havendo que restringi-la junto com os órgãos fiscalizadores. Além disso, para conseguir o licenciamento ambiental obrigatório, é preciso de uma avaliação do impacto ambiental, uma avaliação do ambiente estratégico, uma abordagem do componente social e desenvolver as propostas de trabalho e análise das propostas de novas regulamentações. Para isso, é preciso fazer um monitoramento da biodiversidade, tanto nos efluentes quanto na vegetação local, e fazer um estudo com base nos impactos ambientais causados devido à construção. Apesar de uma legislação detalhada e que leva em consideração todas as etapas de manutenção das barragens, em 5 de novembro de 2015 ocorreu uma ruptura da barragem do Fundão, matando pelo menos 19 pessoas, incluindo o vilarejo de Bento Rodrigues, distrito de Mariana. A lama atingiu o Rio Doce e, consequentemente, vários municípios banhados por ele, até chegar no mar e contaminando também o estado do Espírito Santo. Tal incidente, apesar de completa responsabilidade da empresa, mostra uma clara ineficiência da Política Nacional de Segurança de Barragens. De acordo com o artigo 8 do Plano de Segurança das Barragens, os vários órgãos envolvidos na fiscalização das barragens devem inspecionar a segurança regularmente. Entretanto, apenas 3% das barragens no Brasil foram fiscalizadas. O governo federal gastou 20 bilhões,
Dentro desses gastos estavam o auxílio para as vítimas da tragédia, monitoramento diário da qualidade da água, instalações de barreiras longitudinais para conter a lama, entre outros. A Vale com uma multa de 250 milhões e embaixo um gráfico mostrando o lucro da Vale em bilhões de reais, para lembrar que a Vale é uma empresa bilionária. Como mostrado na linha do tempo, a legislação está em constante mudança, com novas descobertas sobre o meio ambiente ocorrendo frequentemente. Também se destaca que não basta apenas uma legislação, como visto nos desastres em barragens de Mariana e Brumadinho, consequências de ausência de fiscalização. Por fim, se vê como importante a escolha de representantes governamentais, visto que suas palavras e ações influenciam fortemente na direção seguida na pauta ambiental, como visto nas flexibilizações recentes, aumentando expressivamente as queimadas em biomas brasileiros.